melhorou. Que isso, Marcota? Oi, gente. Olha minhas patinhas rosa. Vem pra live da minha mãe, gente. Olha quem tá aqui hoje pra fazer live com a gente. Ao vivo. Boa noite. Oi, Mi. Tudo bem? Quer pro chão, filha? Vai lá, atrás do moquitinho. Oi, boa noite. Vamos esperar o povo chegar. Quem é que tá aqui? Me chamando. Saudades, Mi. Tá tudo bem por aí? Mande notícias depois, hein? Quero saber como estão as coisas. Faz tempo que a gente não se vê. A última vez foi na última constelação, né? Bora, gente! Bora chegar. Cadê o resto do povo? Cadê o meu povo? Chama a galera. Chama a galera pra gente começar a nossa live. Vai colocando aí, chamando o aviãozinho. Gente, o tema da nossa live hoje é super demais, né? Quem aqui não é uma mulher ou nunca foi uma mulher difícil, né? Então, seguimos. Hoje a Carolzita não vai conseguir participar da live com a gente porque choveu demais lá na região que ela mora e acabou a energia, acabou tudo, estourou um monte de coisa lá, os fios, enfim. Estão sem energia, estão sem internet, tá uma bagunça toda lá. E aí eu vou conduzindo aqui e semana que vem estaremos juntas novamente. Semana que vem, já deixar os recadinhos, né? Semana que vem nós vamos fazer live também na quinta-feira, porque na segunda eu vou ter aula, então eu vou ter aula de domingo e de segunda, então vai ficar complicado de fazer as nossas lives na segunda, mas depois, finalzinho de abril já tudo normaliza e a gente volta para as lives na segunda. Aninha, bem-vinda, boa noite. Então a gente volta ao normal depois. Com a nossa programação de lives nas segundas-feiras. Então, portanto, vamos nos atualizando por aqui e fazendo as nossas lives. Vão acompanhando as mudanças que a gente vai colocando aqui no Instagram, tá bom? Adri, bem-vinda, boa noite. Quem mais tá chegando aí? Tá chegando um povo. Bora lá, gente. Meninas, mulheres difíceis, né? Como é comum, né? A gente se sentir mulher difícil, né? Quem nunca, quem não, né? A gente passa por muitas coisas na vida e faz com que a gente entre nesse lugar de se sentir uma mulher difícil. Quais são os sintomas, né? Que a gente realmente tá se achando difícil, né? Quais são os sintomas que a gente traz nesse comportamento difícil de ser mulher? Oi, Má, tudo bem? Boa noite. Então, assim, a gente vai falando, eu sou difícil, ou eu tenho uma personalidade muito difícil, eu sou uma pessoa assim, que quero tudo do meu jeito. O que é que tem por detrás desse comportamento, gente? Quais são as dores que a gente traz, que a gente carrega, que faz com que a gente se coloque nesse lugar, nesse comportamento tão difícil, que dificulta as nossas relações, principalmente relação afetiva, né? Oi, Dedê, boa noite. Bem-vinda. Gente, tá indo bem aí pra vocês a internet, porque aqui parece que tá meio oscilando também.
Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Então, assim, por que a gente se considera uma mulher difícil? Porque normalmente a gente quer as coisas do nosso jeito. Porque a gente quer controlar tudo. Porque a gente acha que a gente manipula tudo. Porque a gente ainda tá numa esfera infantil, né? Então tem uma dor lá que tá atuando e que a gente não sabe lidar com ela. Então eu preciso me colocar, me posicionar na vida de uma forma muito difícil para os outros. Porque eu também me coloco indisponível para uma boa relação, seja ela qual for. Seja uma relação de amizade, seja ela a relação com a minha família, com os meus familiares, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos. Seja ela... Isso, porque já ouvimos isso de alguém, exatamente. Então, assim, são crenças também que a gente vai adquirindo, que a gente vai criando e a gente vai colocando, né? Assim como nós falamos na outra live sobre as máscaras, a gente vai colocando uma vestimenta. Então, eu vou me vestir de uma mulher difícil porque aqui eu preciso sobreviver. Faz sentido pra vocês? Então, assim, não consigo me relacionar muito bem com mulheres. Eu prefiro me relacionar com homens. Nossa, gente, quanto tempo da minha vida eu vivi desse jeito. Eu não queria saber de mulher de jeito nenhum, porque mulher pra mim, ai, era um porre. Eu vivia falando que mulher só fala de coisa chata, que mulher só fala de problema, porque a mulher não dá risada, porque a mulher quando ela se junta, ou é pra falar mal da outra, ou é pra falar mal do marido, do namorado, ou é pra falar mal da irmã, do irmão. Tô errada, gente. Aí você olha lá os homens, tudo na beira do bar lá, né? Na bancadinha ou na sua mesa com a sua cerveja, se matando de rir. Falando sabe Deus do quê? Do jogo de futebol, do fulano que jogou errado, do ciclano que fez outra coisa, que teve um comportamento assim, que teve assado, que bebeu demais, que deu vexame, que não sei o quê, que queria ter bebido igual. Os homens, eles trazem essa leveza nessa reunião com eles. E aí, o que a gente faz? Ah, não, eu mesma fazia isso. Ah, não, gente, vai ter um monte de mulher, então eu prefiro não ir. Aí, o que eu fazia? Me enfiava lá no meio dos homens. Eu ficava na roda dos homens, sempre, né? Errada não tá, né? Exatamente. E aí, vamos lá ficar na roda dos homens, porque era sempre muito mais divertido. E o que eu tava fazendo? Eu estava ali validando o meu feminino ferido. Eu estava ali, a partir do momento que eu estava excluindo o movimento das mulheres, eu estava simplesmente, olha, eu vou aqui ficar na energia, na frequência do masculino, porque aqui pra mim parece ser mais leve, porque eu não quero olhar para as dores do meu feminino. Porque quando as mulheres estão ali falando o tempo inteiro dessas dores, elas estão expressando as dores delas, porque elas não sabem lidar com isso. E aí a gente vai se tornando cada vez mais difícil de se relacionar, mais difícil de estar no meio das mulheres, porque o que a gente faz? A gente levanta o dedo para apontar. Porque a mulher, quando ela tá com o feminino dela muito ferido, gente, quando ela tá muito desconectada desse feminino, é esse o comportamento que ela tem. Ela não vibra pelo sucesso da outra. Ela acha que a outra tá se vestindo assim, assada, porque aonde é que ela quer ir, gente? Tá, olha, querendo se aparecer. Como ela quer se aparecer. E o quanto eu não tenho coragem de expressar o quanto eu quero vestir uma roupa tão sensual quanto aquela que a outra tá vestindo. E como seria eu olhar para aquela mulher e falar assim, nossa, que legal, né? Ela tem coragem de fazer isso. Só que a gente, com o nosso feminino ferido, a gente não consegue fazer isso. A gente só consegue apontar o dedo para criticar. A gente só consegue apontar o dedo para falar que é ridículo. E para ficar aqui falando um monte de coisa ruim e pesada dos outros, expressando as nossas dores, o nosso julgamento, a nossa crítica. E isso nos torna mulheres difíceis. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Porque é assim. O que a gente precisa fazer? Eu preciso acolher a dor do meu feminino. Eu preciso reconhecer quais são as minhas dores, as minhas feridas que me faz expressar isso
quando eu estou num grupo de mulheres, que não é um grupo terapêutico. É um grupo que foi pro churrasco. Bora lá conversar sobre, sei lá, a chuva que caiu hoje, né? Bora conversar sobre, sei lá, bebida. Vamos conversar sobre o maiô, que eu quero usar um maiô assim, assado, né? Qualquer coisa. Mas a gente vai lá e busca trazer problemas. Busca atacar outras mulheres. Esse é o caminho que, gente, não traz a gente para um processo de evolução. Traz um processo de repetição. Repetição de dores, repetição de chatice, porque a gente se torna chata. E a gente não consegue rir. A gente não consegue trazer leveza para nossa vida. Porque onde a gente tá? Presa lá na nossa dorzinha, querendo ser vista pela nossa dor. E aí, quando eu falo isso, menina, o povo fala, ai, mas você precisa ser tão irônica assim. Gente, porque a gente acaba se tornando pessoas chatas, mulheres chatas, controladoras ao extremo. Porque o que a gente está expressando simplesmente que eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Eu quero que as pessoas sejam do jeito que eu acho que tem que ser. Porque eu não tenho uma boa relação com a minha mãe. Porque parte do princípio que a nossa fonte do feminino, a nossa orientação feminina, do nosso feminino, é a nossa mãe. Então, como é que anda a nossa relação com a nossa mãe? Se a gente não consegue se relacionar bem com o feminino da nossa mãe, com esse feminino que nos trouxe a vida, como é que nós vamos nos relacionar com o nosso feminino? Não é possível. Se a gente compra, né? Se a gente toma partido do nosso pai, da nossa mãe, dentro da relação dos nossos pais, eu vou olhar para o masculino com muita agressividade e vou me tornar uma mulher difícil para que esse masculino não haja comigo como agiu com meu pai agiu com a minha mãe. Então eu preciso me proteger para eu não sentir a mesma dor que a minha mãe. Só que será que você não está fazendo um movimento ao contrário? Será que você não está se disponibilizando a sentir uma dor muito maior? Porque é a dor de não expressar e sentir e integrar o seu feminino em você. E essa história que foi do teu pai e da tua mãe é uma história deles, não é sua. E você não precisa tomar partido disso. Só que a gente não foi ensinada a isso. Ninguém explicou isso pra gente. Porque ninguém explicou isso pras nossas mães, pras nossas avós. E aí o que elas entregaram pra gente? Exatamente o que elas receberam. E agora que a gente tem essa grande oportunidade de olhar para trás e ter um pensamento sistêmico e usar ele na prática, viver com esse pensamento sistêmico na prática, a gente tem uma grande possibilidade de transformar tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Toda essa relação ferida com esse feminino. As americanas nova-iorquinas têm um feminino mais integrado. Você anda na rua e só escuta elogios vindo delas na rua. Então, e o quanto nós aqui temos dificuldade, né, Daisy, de elogiar as mulheres verdadeiramente, de valorizar o que essas mulheres fazem, de reconhecer a parte boa, sabe? De reconhecer que ela faz algo. Não só de criticar a roupa que ela tá vestindo, a unha que ela tá usando, né? Porque eu sou uma dessas, né, gente? De vez em quando rola uma crítica. Aí eu vou lá e olho, por que eu tô criticando? O que é que tem aqui em mim, que eu olho ali e que eu preciso resolver aqui em mim? Aí eu vou resgatar. O que tem de registrado em mim? Quais foram as crenças? Quais foram as crenças que eu comprei? Então, as crenças que a gente compra são as crenças. A pessoa vai lá e fala, olha, você... Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui, gente, que eu acho que isso daqui é muito, muito rico. Eu sempre ouvi que eu era parecida, porque eu sempre fui uma pessoa que
muito mais, assim, mais dada, né? Porque antigamente chamava de dada. Nossa, essa daí é dada. Conversa com todo mundo. Sempre fui a simpática, a dada, conversava com todo mundo, conhecia muita gente. E aí eu comecei a ouvir muito aquela coisa assim, essa daí é Aparecida, gente. E as mulheres não gostavam de mim. Elas me julgavam, elas me atacavam. Namoradas dos meus amigos, eu tinha que deixar de ter amizade com eles. Porque elas não aceitavam que eu tinha amizade com eles. E eu realmente tinha amizade. Não tinha segundas intenções. Mas elas não conseguiam aceitar isso. Por quê? Porque o feminino delas estava extremamente ferido. E automaticamente, o que eu fazia? Ok, mulher realmente é um bicho muito terrível. É muito difícil conviver com mulher. Quantas vezes eu bati no peito pra falar isso? Mulher é cheia de mimimi, cheia de nhenhenhen. Nada pode. E aí, o que eu fazia? Eu fazia exatamente a mesma coisa que elas estavam fazendo. Eu começava a ferir o meu feminino. Só que eu ia pra onde? Pro masculino. E aí, o que eu fortalecia? O meu masculino. E aí, o que eu enfraquecia? O meu feminino. E aí, se tornava cada vez mais difícil de eu chegar no lugar que eu tô hoje. E aí, eu tinha dores. E aí, eu não conseguia ficar em relações. Porque 2 homens, né? Eu queria ter o pau maior do que o cara que tava comigo. Eu queria mostrar pra ele que eu era mais macho que ele. E aí não dá certo essa relação. Porque o que eles buscavam era uma mulher feminina. E não uma mulher que estava vibrando num feminino ferido e trazendo essa força do masculino para competir com esse homem. Mas eu ficava o tempo inteiro ali nessa guerra porque eu estava numa guerra com o feminino. Então para mim era pesado, era difícil. Nunca é o outro, temos que procurar em nós, porque mexe tanto, né? Exatamente. Aí até que acontece que eu começo a perceber esse movimento das mulheres. E aí até que teve um dia que teve uma moça que me ligou e falou assim... Não, teve um amigo meu que falou assim, eu não posso mais falar com você, porque a minha namorada não quer. E aí ela me ligou. E ela falou assim, ai, eu gostaria que você não falasse mais com fulano, porque eu não gosto de você. E aí eu perguntei pra ela, por que você não gosta de mim? Aí ela falou assim, porque você é uma pessoa muito aparecida. Uma mulher muito aparecida. Porque eu não sei quais são as suas intenções. Ou seja, você ser simpática, você ser dada, né? Porque na época era assim que me chamavam. Fazia com que essas mulheres, essas namoradas, se sentissem que eu era simplesmente um risco para elas. Só que era para elas porque eu não tinha o menor interesse. Então esse era um problema delas. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, é o seguinte, eu sinto muito que você... E eu nem tinha todo esse pensamento sistêmico, viu, gente? Nem tinha. Só que aquilo mexeu muito comigo. Falei, eu sinto muito que você pensa que eu quero o seu namorado, porque eu não quero ele. Mas eu gosto muito dele como meu amigo. E eu gostaria muito de poder me aproximar de você e você me conhecer melhor. Porque assim, se eu sou amiga dele, pensa comigo. Nós podemos continuar sendo amigos quando vocês não estiverem juntos. Então assim, você tá dando uma grande oportunidade para ele esconder de você que ele fala comigo. Para gerar um conflito dentro da relação de vocês e ele ser uma outra pessoa com você, uma pessoa com você e outra pessoa sem você. Eu falei, então seja inteligente, participe da vida desse homem, entenda o que é estar junto com uma outra mulher, reconheça nela o que você vê em mim que você gostaria de ter. Bom, resultado, ela ficou mais puta ainda comigo. E nunca mais eu pude falar com ele, porque ele obedeceu as rédeas com ela. E é lógico, essa relação deles dois não durou muito tempo. Deu uns 3, 4 meses, acabou porque ele se sentia sufocado dentro dessa relação. Porque ele tinha que ser do jeito que ela achava que ele tinha que ser. Porque ela queria ficar no controle. E aí, depois eles terminaram e a gente voltou à amizade tranquilamente. Então, entende, gente, o que a gente faz com o outro por causa da nossa insegurança?
Porque a gente olha para outra mulher e a gente não reconhece que, poxa, que bonita que ela é. Ela é diferente de mim, porque cada um tem a sua qualidade. Cada uma tem a sua, sabe, o seu talento para colocar para fora. Mas o que a gente faz? A gente se apega a isso porque a gente ainda tá num julgamento muito grande em relação à nossa mãe. Eu duvido aqui que não tenha uma de nós que tem julgamento em relação a outras mulheres que ainda não julga a mãe. Que não julga o comportamento da nossa mãe com a gente mesmo, com a nossa criação. Como que é a nossa relação com a nossa mãe para que a gente perceba a nossa relação com outras mulheres, com o nosso feminino? Eu duvido que eu tenho uma ótima relação com a minha mãe, que eu não tenho a menor crítica pela minha mãe, e aí eu consigo ter uma boa relação com as mulheres. Eu não preciso entrar em concorrência com as mulheres, porque a concorrência, ela faz parte desse feminino ferido, então ela faz parte de um masculino muito forte. Eu não critico, eu não julgo, simplesmente, olha, e se eu não concordo com a maneira que ela se veste, com a maneira com que ela se comporta, ok, tudo bem, é dela, é o problema dela, é a questão dela, é o jeito dela. É a mesma coisa de eu chegar aqui para Edgar e falar assim, olha, você não vai mais falar com ciclana beltrana. Imagina. Eu me banco. Eu sei a mulher que eu sou. Eu sei o que eu entrego dentro das minhas relações. Eu reconheço em mim as minhas qualidades e os meus defeitos e principalmente reconheço em mim as minhas falhas. O que é que eu preciso corrigir em mim que está afetando a minha relação? A minha relação afetiva, a minha relação no trabalho, a minha relação com as minhas amigas. Se eu tivesse problema de relacionamento com as minhas amigas, então assim, a Carol, se eu estivesse aqui com o meu feminino muito bagunçado, ferido, e que eu não conseguisse, eu preciso, né, divulgar o meu trabalho, eu preciso me reconhecer como uma boa profissional. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou chamar a Carol, que é uma ótima terapeuta, que é uma excelente consteladora, para vir aqui fazer live comigo, porque a gente vai entrar em concorrência. Eu não vou trazer pessoas que fazem o mesmo que eu, porque vai entrar em concorrência. Eu não tô aqui para concorrer, e ela também não. Por quê? Porque ela sabe do propósito dela, porque eu sei do meu propósito, porque eu tô bem comigo, com o que eu faço, e ela tá bem com o que ela faz, e a gente faz o quê? A gente junta as nossas forças, eu valorizo o trabalho dela, ela valoriza o meu trabalho, e a gente entrega para vocês. E a gente entrega para todos. E a gente reconhece. Isso é valorizar, isso é estar num feminino saudável. Isso é reconhecer na outra o que a gente tem. Porque a outra é o nosso espelho. Então, quando você tá segura de você, não tem a necessidade de você ser uma mulher difícil. Porque já foi difícil para as nossas ancestrais passar por tudo que elas passaram. Já foi difícil para as nossas mães. Já foi difícil para as nossas avós. Para as nossas bisavós. Por que que a gente vai continuar mantendo essa dificuldade? Transformando o que pode ser leve em difícil. Por que que a gente precisa ficar nesse lugar? Se faça essa pergunta. Por que que eu preciso dificultar tanto as pessoas se relacionarem comigo? Por que que eu me indisponibilizo? Porque esse é um movimento de indisponibilidade. Eu me indisponibilizo para uma relação, qualquer ela que seja. Para uma boa convivência. Qual é a dor que tem por detrás desse movimento que eu faço? Que eu quero que seja visto por outras pessoas. Que eu quero que seja acolhido por outras pessoas, mas ao mesmo tempo eu escondo. Colocando uma vestimenta, vestindo um personagem, então eu sou uma mulher difícil. A mulher que se julga difícil, a mulher que percebe, gente, vem para processo terapêutico,
vem fazer constelação, vem olhar para esse feminino, vem para a ciranda das lobas, porque é necessário trazer leveza para essa mulher, para esse feminino. É necessário sair desse lugar, é necessário você cuidar de você. Porque uma mulher com feminino ferido, ela é chata. Ela não consegue fazer dinheiro. Ela não consegue ter abundância. Ela não consegue ter relacionamentos saudáveis. Ela tá sempre na pressão, no auto-julgamento. Tá sempre julgando outras mulheres e principalmente sua mãe. Aí me diz, como que essa vida pode ser leve? Com tudo isso, não é possível. Não é possível, gente. Alguém tem alguma dúvida? Tá fazendo sentido? Conversem comigo, gente. Carol não tá aqui, vocês sabem que eu não gosto de falar sozinha. O meu feminino é tagarela, o meu feminino gosta de bater papo, gente. Gosta de dar risada. Eu falo de coisa séria, mas também eu dou muita risada. Então, vamos lá. Bora trazer leveza pra esse movimento aí de reconhecer esse feminino, né? Que a gente exige demais da gente. A gente fica numa cobrança muito grande com a gente mesma. Porque a gente tem que dar conta de tudo, porque a gente precisa suprir a necessidade dos outros, porque a gente precisa ser boazinha. Só que para tudo isso, eu preciso colocar essa vestimenta de mulher difícil, porque eu fico cansada. Cansa demais, gente. Tá um cansaço tão grande ficar nesse lugar, tão grande. E o cansaço não é um cansaço físico, é um cansaço energético, é um cansaço mental, porque o tempo inteiro eu fico procurando o que eu preciso fazer para as coisas serem do jeito que eu acho que tem que ser. O tempo inteiro eu fico procurando pessoas que não vão competir comigo e que não vão roubar o meu lugar. Por quê? Será que eu realmente estou no meu lugar? Será que eu realmente sei qual é o meu lugar dentro dessas relações? Porque quando a gente tá no nosso lugar, fica muito mais leve, fica muito mais fácil. E quando você se dá bem com as mulheres, mas a convivência com a mãe é complicada. Nega, convivência... Vamos lá. Problema com a mãe, questões com a mãe, nós sempre vamos ter. Sempre. Entende isso? Sempre vamos voltar para esse lugar. Constantemente nós vamos ter que olhar para nossa mãe. Constantemente nós vamos ter que ressignificar algo em relação à nossa mãe. Mas o que é importante de tudo, é o ponto principal, é olhar para nossa mãe e deixar ela ser quem ela é. Sair do julgamento da nossa mãe. E se você consegue fazer isso, você consegue tomar a sua vida e se afastar. É necessário essa despedida em relação à nossa mãe. E em relação ao nosso pai também. Quando a gente se despede desse lugar, quando a gente se despede e fala, mãe, tomei a vida que veio de você e agora eu deixo você ser quem você é. Eu não te critico mais. Eu aceito, eu digo sim a você do jeitinho que você é. Eu concordo do jeitinho que você é. Porque imagina toda a história, tantas coisas que estão presas no inconsciente dessa mulher, para que ela seja do jeito que é e que nós estamos aqui para apontar o dedo para ela. Então, assim, eu tenho uma boa relação com as mulheres, mas com a principal mulher eu não consigo ter uma boa relação. Então, até que ponto é verdadeiro? Até que ponto eu tô transferindo para as minhas amigas essa relação que eu deveria ter com a minha mãe? Observa se você não tem essas amigas como uma mãe. Observa como que é essa relação com as suas amigas. O que de verdade é bom? Precisamos nos reunir com a energia feminina. Reunir com as amigas, falar besteira, dar risada. E também, cadê? Falar coisas importantes. Exatamente, a gente faz isso bastante, né, Thalita? Amiga, a gente faz isso que é uma maravilha. A gente adora fazer isso. A gente dá risada, a gente brinca.
a gente fala besteira. Isso é recarregar a força do feminino. E também, quando a gente tem uma relação muito distante com a nossa mãe, nós como filhos, como filhas, podemos ir para um lugar de humildade muito grande e ir lá, se aproximar da nossa mãe. Se a sua mãe não te abraça, vai lá e abraça ela. Se a sua mãe não te beija, vai lá e beija ela. Se a sua mãe não te elogia, tudo bem, vai lá e você elogia ela. Não fique só querendo dela o que ela não pode te dar. Faça você a sua parte, como uma criança que pede. A criança, gente, ela ensina muito pra gente. Porque a criança, ela vem e pede. Eu falo por mim. Eu aprendo muito com a Vitória aqui em casa. Nossa, como a Vitória me ensina diariamente. Porque dentro da minha criação, nós nunca fomos de muito toque. Eu acho que eu já até falei isso aqui. Somos em 3 mulheres, né? Que sou eu, minhas 2 irmãs e minha mãe. Só o meu pai de homem. Em casa. E assim, mulheres difíceis. E homem difícil. Né? Só a minha mãe que não é uma pessoa difícil. Minha mãe nunca foi uma pessoa difícil. Né? Mas nós temos cá os nossos julgamentos em relação a ela. Assim como temos cá o nosso julgamento em relação ao meu pai. E aí, lá em casa, nós nunca fomos de ter muito toque. Essa coisa de muito beijo, muito pega no colo, abraça. Nunca tivemos isso. Então, eu sou uma pessoa que venho quebrando esse padrão. Difícil, gente. Não é fácil, não. Mas a gente tá aqui, ó, diariamente nesse movimento, nessa consciência, buscando essa consciência. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a beijar as minhas irmãs, né? A minha irmã do meio, ela tem mais resistência. A mais velha, ela se abriu mais. A minha mãe, um pouquinho mais aberta, mas não é algo comum. Aí você olha pra minha avó, a mãe da minha mãe. Gente, ela mal... A gente fala bem essa avó, ela fala, Deus lhe dê boa sorte. Tipo, ainda coloca a mãozinha assim pra gente beijar só a mão dela. Porque lá em casa é assim, né? Você beija a mão dela e ela fala, Deus lhe dê boa sorte. A minha mãe não teve toque. A minha avó deve ter tido menos ainda. Como é que nós vamos ter? Aí vem a Vitória, que adora um beijo, um abraço, um cheiro, um amasso. Que adora um colo. Que adora um chamego da titia. E aí vem esses 2 cachorros, que é a mesma coisa, que é um grude danado. E aí eu fico aqui o tempo inteiro, meu Deus do céu, como eu sou uma pessoa difícil, né? Autocrítica. Eu sou uma pessoa difícil, porque pra mim é muito difícil ter esse contato. Mas falar que eu não gosto, eu gosto. Mas pra mim ainda é muito difícil. Então o que eu faço? Eu vou lá e eu entrego. Mas a Vitória, ela pede, ela vem, ela me abraça, ela fala, tia, me dá um abraço. Humildemente, ela vem e fala, tia, me dá um abraço. A minha sobrinha, Lara, a mesma coisa, vem, tia, me dá um abraço. O Edgar faz isso. O Edgar me traz pra ele. O Edgar me ensinou muito sobre essa questão do toque. E aí eu venho aprendendo com a humildade das pessoas. E aí, por que nós não nos colocamos num lugar de humildes e não vamos buscar o abraço da nossa mãe e do nosso pai? Nós devemos fazer isso. Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu confesso que eu tenho resistência de fazer isso com meu pai e com a minha mãe. Eu e meu pai, a gente se cumprimenta assim, né? E aí? Só que aos pouquinhos, de vez em quando eu vou lá, faço assim e puxo ele para dar um beijo. A minha mãe, a mesma coisa. Tem essa resistência, mas eu trago, eu vou, aos pouquinhos, mas eu vou fazendo esse movimento dentro de mim. Eu vou trabalhando, eu buscar os meus pais. Eu buscar o que me falta dos meus pais, que é o toque, que é o abraço, que é o beijo, que é o deitar no colo da minha mãe. E aí esses dias,
Lembra que eu falei que eu fiz uma constelação, que eu tava com os olhos desse tamanho no começo da semana? Eu constelei um olhar para minha mãe. Algo que para mim não estava resolvido. E que caiu tanta ficha, tudo que eu falo aqui para vocês, gente, ainda estava reverberando aqui dentro de mim. E eu achando que isso estava resolvido e não estava. Então, por isso que eu digo, é um processo. Então, tenham calma, tenham delicadeza, tenham gentileza com vocês mesmas, né? E aí, é exatamente isso, o Edgar falando aqui, precisamos quebrar os padrões e deixar de seguir adiante a nossa próxima geração. O Edgar também não teve toque, né, gato? E hoje, ele vem e mostra que, olha, eu não tive toque, mas pode ser diferente. Ele não tem esse toque com o pai dele, mas ele mostra e ele ensina que pode ser diferente, porque ele tá quebrando esse padrão. E aí a gente sai, quando a gente vem para esse lugar, a gente sai a gente tira um pouquinho dessa roupagem que a gente veste de ser difícil. Porque não precisa ser difícil. Ser difícil é cansativo demais pra gente. Gente, parece que travou aqui pra mim. Tá? Travou aí pra vocês? Ou tá ok? Então, deixa eu ver aqui o que a Thalita falou. Ah, não, a Ana. Quando julgamos muito a nossa mãe, quer dizer que estamos julgando nós mesmas? E como se ela tivesse um problema comigo e ficasse apontando o dedo para ela? Ana, quando a nossa mãe aponta o dedo pra gente, a gente tem duas escolhas. A gente pega isso como uma grande dor, um grande... Tá picotando, né? Eu vou abrir a porta aqui pra ver se melhora a internet, gente. Veja se melhorou. Não sei. Quando a gente entra nessa guerra com a nossa mãe, a gente tem duas escolhas. Você quer ficar nessa guerra? Você tá numa luta, você quer ficar nessa guerra ou você quer sair dela? A tua mãe tem um ponto de vista. A tua mãe tem uma dor. Olha para essa dor. O que ela tá julgando em você, ela tá expressando uma dor que tem dentro dela. Cabe a você a olhar e dizer, mãe, sim, eu vejo a sua dor, eu acolho a sua dor e não te julgo mais por isso. Ou eu fico lá, mãe, pelo amor de Deus, eu vou ficar, né, vou ter uma relação bem distante com você, vou ficar brigada com você, porque você não para de me criticar, você fica falando isso o tempo inteiro na minha cara. Fecha a janelinha. Você alimenta isso na sua mãe. O quanto você retruca, o quanto você está a serviço dela para que ela alimente isso dentro dela, essa dor. Você está lá disponível para ela. Então, a minha mãe me critica, eu vou fazer o quê? Vou falar, mãe, é mesmo, ok, vou ouvir, vou sentir, porque aquilo pode doer em mim, mas é isso. Eu sou assim. E pode ser que amanhã eu mude. E se essa constância continua, você precisa ir se afastando. Isso não quer dizer que você precisa excluir a sua mãe, mas tomar uma certa distância para que você consiga digerir tudo isso, transmutar tudo isso. Mas, em primeiro lugar, reconheça a dor da sua mãe que ela está expressando. A dor é dela. O quanto você julga a sua mãe. Você está julgando a sua mãe, você está se julgando, você está fazendo exatamente a mesma coisa que ela. Fez sentido para você, Ana? Veja qual é o movimento que você está fazendo que alimenta a sua mãe fazer isso. Que sustenta esse movimento da sua mãe. Então, gente, reconciliar-se com as nossas mães, ir para o lugar de humildade, ir lá e tomar dela o que ela ainda tem para dar, que é amor, do jeito dela. E talvez a distância, ou não toque, é o jeito dela. Por exemplo, esses dias que eu fiz a constelação, no dia que eu fiz a constelação, que eu tava com a cara inchada aqui de tanto chorar, a minha mãe tava na casa da minha irmã. O que eu fiz? Eu saí daqui,
fui lá na casa da minha irmã, mas antes eu liguei pra ela e falei assim, mãe, tô com vontade de comer seu arroz. Eu vou almoçar aí. Porta batendo. Eu vou almoçar aí. Eu cheguei lá, a comidinha tava pronta pra mim. Eu não abracei ela. Não beijei ela. Porque a gente não tem esse hábito, né? Desse toque. Era o que eu queria fazer. Mas ainda pra mim existia uma dificuldade. Talvez é uma vontade dela também, mas ela também tem essa dificuldade. Mas eu reconheci o amor dela na comida que ela fez pra mim. E conforme eu ia comendo aquela comidinha, eu ia dizendo, eu tomo você, mãe, eu tomo o seu amor, eu reconheço o amor que você tem por mim. E eu fui me nutrindo do amor da minha mãe, eu não estava me nutrindo daquela comida que ela fez. Eu estava me nutrindo do amor e da vida que ela me deu. Eu estava nutrindo a minha criança. Eu estava nutrindo o meu feminino. Porque o que eu tenho do feminino, quando eu olho para minha mãe, eu reconheço nela. Eu expresso de uma maneira, ela expressa de outra. Eu tenho uma lembrança muito forte da minha mãe quando eu era criança. Minha mãe trabalhava muito, ela tinha padaria. E ela saía no meio, perto do horário do almoço, ela saía da padaria. E obviamente eu ia trabalhar com ela, né? E nós íamos juntas fazer feira. Eu gosto de ir na feira até hoje. Porque quando eu vou na feira eu me conecto com aquela mulher que eu via, que usava as unhas, que, sabe, que era muito feminina, que ia trabalhar de vestido, que ia na feira de vestido. E que quando eu olho pra mim eu reconheço ela. Que quando eu olho, pinto a unha na mesma cor que ela pintava e que ela pinta até hoje, eu reconheço ela em mim. Eu reconheço o feminino dela em mim. Então, pra mim, se torna muito mais fácil tomar o meu feminino, expandir o meu feminino e tá aqui falando pra vocês sobre o feminino. Reconhecer, entender o que eu quero, qual é o meu papel dentro de casa, qual é o meu papel dentro da minha relação, qual é o meu papel aqui. Não é disputar com o Edgar. Ele é o homem, eu sou a mulher. Não é disputar com a minha mãe. A minha mãe é melhor do que eu. Ela faz melhor do que eu. Eu só faço um pouco diferente. Um pouco. Eu busco deixar ser mais leve pra mim, porque pra ela já foi mais pesado. Mas isso a gente vai construindo, a gente vai percebendo quais são. Pra mim funciona de uma maneira, agir de uma maneira. Pra você, qual é a maneira que funciona? De que maneira que dá pra você fazer? Qual o caminho que você sente que fica leve pra você olhar pra sua mãe e reconhecer a grandeza dela em você? A grandeza do feminino dela. Porque quando a gente olha pra nossa mãe e a julga fraca porque ela não tomou as atitudes que nós achamos que elas deveriam ter tomado diante do masculino, diante dos nossos pais, diante dos parceiros que elas tiveram na vida, quando a gente olha pra elas e a gente traz esse julgamento, imediatamente trazer, nossa, ela precisou de muita força pra fazer tudo o que ela fez. Ela precisou de muita coragem pra fazer tudo o que ela fez. Ela precisou ser muito mulher pra sustentar e viver tudo o que ela viveu. Ao invés de falar assim, poxa, ela podia ter feito diferente, né? Santa ignorância. Tá caindo ficha aí pra vocês, gente? Porque pra mim, quanto mais eu falo pra vocês, mais ficha que vai caindo na minha vida. Mais, nossa, eu vou vivendo de orelhão em orelhão, porque aqui é um processo de troca de nós. O que eu vou falando pra vocês, eu tô exercitando o que eu aprendo e o que eu preciso colocar diariamente aqui, ó. Diariamente na minha vida. E quando eu falo pra vocês que é um processo,
É um processo meu, porque eu também vivo esse processo. E quando eu vejo que dá resultado, e que a gente tem um resultado muito positivo, é aí que eu olho pra vocês e falo, façam, gente. Entendam a forma que pra vocês é mais fácil, porque dá muito resultado. E a sua vida vai melhorar muito, e você vai se fortalecer muito cada vez que você olhar pro teu pai, e cada vez que você olhar pra sua mãe, e reconhecer tudo de bom que eles têm. Reconhecer que eles são seres humanos, que eles são falhos, assim como você. Que eles passaram por muitas dores. E que eles te deram o que era possível te dar da forma que foi. É repetitivo? Sim, é repetitivo. Toda live eu vou falar isso, toda live capaz de eu falar isso. Todo encontro, toda constelação capaz de eu falar isso. Porque essa é a base. Para que nós tenhamos bons relacionamentos, para que nós vivemos com um bom relacionamento com nós mesmos. Nunca é o outro. Nunca é o outro. Entendam isso. E é isso, gente. Acho que era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Carol Zita não pôde estar presente, mas eu acho que eu trouxe também algo que ela gostaria de compartilhar, que eu acho que tudo isso faz parte. E eu não queria fazer uma live muito extensa mesmo, queria fazer uma live um pouco mais curtinha. E se vocês tiverem dúvidas, estou aqui. Eu peço desculpas que eu divulguei aqui que íamos fazer a constelação agora dia 13 e dia 20, só que eu recebi um calendário de aulas e eu não vou conseguir cumprir com esse compromisso das constelações, porque eu vou ter aula tanto nos dia 13 e no dia 20, e vou ter aulas também às segundas-feiras. Então, até abril, falei isso aqui no comecinho, mas só para quem não estava no começo. Então, até abril a gente vai segurar um pouquinho aí as datas das constelações em grupo, mas eu continuo fazendo atendimento aqui individual, tranquilamente. Então, quem tiver interesse, é só chamar e logo voltamos com os grupos. E semana que vem, nossa live provavelmente vai ser na quinta-feira, mas a gente vai se falando aqui pelo Instagram, vou passando todas as informações para vocês. Espero ter contribuído com um pouquinho mais da expansão de consciência, desse olhar para nossa mãe, de olhar para as mulheres, né, de olhar para nós, de reconhecer esse feminino ferido, porque vale muito a pena a gente curar a dor desse feminino. Vale muito a pena a gente olhar para nossa mãe e se curvar diante dela. Esse é um movimento que leva a gente para o mais. Esse é um movimento que leva a gente para um outro nível. É um movimento que leva a gente para um lugar de humildade. Reconhecer qual é o nosso lugar. E diante das nossas mães, nós somos pequenas. E o feminino vem dessa mulher. Vem das mulheres que vieram antes de nós. E de que maneira que eu me disponho a honrar esse feminino? É curando. Quando eu me disponho a curar em mim, eu curo para as próximas que virão e honro as minhas ancestrais. Family Constellation, obrigada pela presença. É isso, queridas. É isso, queridos. Espero ter contribuído e desejo uma noite maravilhosa para vocês. Desejo um final de semana de muita diversão. Eu desejo que vocês possam se reunir com muitas mulheres e dar risada. Eu desejo que vocês possam se fortalecer nesse encontro com o feminino. Eu desejo que vocês possam olhar para outras mulheres e que vocês possam valorizar, reconhecer, elogiar, potencializar, somar. Eu desejo que vocês saiam do lugar de disputa, de insegurança e que vocês reconheçam as suas qualidades, que vocês se fortaleçam nessa força do feminino e que vocês se ancorem. Assim vocês não vão ter
nenhum tipo de problema com outras mulheres que se aproximam. Porque você vai estar em você. E isso basta, né? A Ana colocou, adorei o tema da live, gratidão, aprendo muito com vocês todas. E eu aprendo com vocês. Andy, um beijo, gata. Te vejo na sessão semana que vem, né? Minhas queridas, fiquem com Deus, bom final de semana, qualquer coisa chama, tá bom? Beijo!